Glória a Deus. Leiamos juntos nessa noite Evangelho do Senhor Jesus segundo Lucas. Amém? Do capítulo 1, versículo 5 a 23. Então leiamos juntos em oração e depois levantemos ao Senhor nossos clamores. Lucas 1, de 5 a 23. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Aleluia. O tema que nós vamos ver hoje aqui dentro de um versículo desse texto é esse que está aí no slide. Repita depois de mim: cheio do Espírito Santo. Aleluia. Foi por isso que Jesus nos salvou. Jesus nos salvou para que nós não sejamos mais cheios de nós mesmos.
Deus não quer que você seja uma pessoa cheia de si. Isso é feio. Você foi salvo, não só dos seus pecados, não só do inferno, não só da condenação, você foi salvo de si mesmo. Agora, se esvazie de si mesmo e deixa o Espírito Santo te encher. Enchei-vos do Espírito. Seja uma pessoa cheia do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa cheia de Deus. Para se encher, tem que primeiro se esvaziar. Se esvazie de si mesmo. Se esvazia do mundo, irmãos. O mundo não tem nada para os filhos de Deus. Nada. Esse mundo é nada. E graças a Deus ele vai acabar. Não se encha do mundo. Se encha de Deus. Se encha de Deus. Se encha da presença de Deus. Se encha do Espírito Santo de Deus. Diga assim: nós somos igreja de Cristo Jesus. A igreja de Cristo Jesus, irmãos, nasceu no dia de Pentecostes, ficando todos cheios do Espírito Santo. Atos 2:4. E ficaram todos cheios do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. As pessoas estão se enchendo de tantas ilusões, se enchendo de tantas mentiras, se enchendo de tantas vaidades, se enchendo de tantas coisas que de nada adiantam para a sua eternidade. Para a eternidade nós temos que nos encher do Espírito Santo. Glória a Deus. A Bíblia traz exemplos de homens e mulheres que foram cheios do Espírito Santo. O exemplo de hoje é do João Batista, que veio anunciar Jesus, veio ser o precursor de Jesus. Ele veio já profetizado da parte de Deus que seria cheio do Espírito Santo. Aleluia. E um detalhe, hein? Cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre da sua mãe. O que nós mais oramos pelas nossas crianças aqui, filhos de vocês, é que eles sejam cheios do Espírito Santo. Não fica enchendo seus filhos de mundo, porque isso é obra de Satanás. Satanás é o príncipe desse mundo. Não fique enchendo os seus filhos de mundo. Encha os seus filhos com o Espírito Santo. Encha os seus filhos com a verdade que é Jesus, a verdade da palavra. Encha os seus filhos com o conhecimento de Deus. Encha os seus filhos de Deus. Seus filhos têm que ser radicalmente diferentes dos filhos dos outros que serão coleguinhas neles nas escolas. E pastor, isso é possível? Completamente possível e vontade de Deus e agradável a Deus, que já encheu João Batista do Espírito Santo antes de nascer, quando ainda estava sendo gerado, no 6º mês de gravidez de Isabel. João Batista foi cheio com o Espírito Santo. Aleluia. Esse é o plano de Deus. Pessoas que não são cheias do Espírito Santo são cheias de um monte de outras coisas, que é tudo lixo, inclusive se for cheio de si mesmo. Muito bem, esse texto todo que nós lemos, dos 5 ao 23, diga, anúncio da concepção.
a concepção desse último profeta da antiga aliança, que é João Batista, tá? Então nós começamos aqui no Evangelho de Lucas vendo essa história bonita deste último profeta da antiga aliança que Deus levantou, João Batista. Então o anúncio da concepção de João Batista. Nós estamos vendo aqui dentro desses versículos, né, tudo aquilo que doutrinalmente tem de mais importante e edificante para nós. O versículo de hoje é o 15, vamos ver do versículo 15, só que eu já coloquei ele aí corrigido. Olha que coisa impressionante. Quando você leu na Bíblia, você percebeu que no versículo 15 está escrito assim: pois ele será grande diante do Senhor. Não é assim que está na Bíblia? Não, mas não é assim que Lucas escreveu. Lucas escreveu: pois ele será temente diante do Senhor. Tem um monte de gente por aí querendo ser grande, quer ser grande, quer ser grande, quer ser grande, quer ser grande. As pessoas estão infectadas pela megalomania, e quem as infectou com isso foi o diabo, que sendo um anjo quis ser Deus. Essa é a síndrome de Lúcifer. As pessoas querendo ser grandes, querendo ser poderosas, querendo estar empoderadas. E isso tem influência até na Bíblia, que os tradutores escreveram aqui, né? Pois ele será grande diante do Senhor. Não, Lucas escreveu: ele será temente diante do Senhor. Sabe por quê? Porque grandeza, magnificência são atributos exclusivos de Deus. Só Deus é grande. Repita essa frase. Só Deus é grande. Aprenda isso. Você não é grande e nunca será. Eu não sou grande e nunca serei. E quem está por aí com fama de grande, Deus não está nisso. Deus não está nisso. Grande é o Senhor. Nós somos tão pequenos que Isaías escreveu por revelação de Deus em Isaías capítulo 40 que as nações, lá você vai achar lá um versículo em Isaías 40, onde ele disse que as nações para Deus são como uma gota d'água num balde. Está vendo uma gota d'água aqui no meu dedo aqui? Uma gota d'água. O Brasil é como essa gota d'água aqui para Deus. Aí dentro dessa gota d'água tem um monte de gotículas que são os estados. Uma dessas gotículas é Goiás. E dentro da gotícula do estado de Goiás tem várias gotículas que são as cidades. Uma delas é a cidade de Anápolis. E lá dentro da ínfima gotícula que é a cidade de Anápolis tem alguns mil habitantes, né? E um deles é você, um deles sou eu. Está se achando grande? Está se achando grande? Salmo 48, diga: grande é o Senhor. Pessoas que querem ser grandes, fortes, poderosos, ricos, famosos. Isso é infecção maligna, infecção do diabo, contaminadas pelo diabo. Quem é influenciado por Jesus não quer ser grande. Quem aprende de Jesus não aprende a ser grande. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Isso é aprender de Jesus. Jesus nos ensina a ser pequenos. Pequenos. Deus falou ainda no profeta Isaías. O profeta Isaías é bom nisso. Deus falou através do profeta Isaías, falando com Jacó. E chamou Jacó, sabe de quê? Vermezinho. Ô Jacó, você é só um vermezinho.
Eu é que sou o teu Senhor. Você é só um vermezinho, pequeno. Você é só pó. É só um pozinho. Uma vez que eu estava evangelizando numa favela, e ali eu evangelizei, fiquei um bom tempo na casa de uma família. Isso foi lá em São Paulo que aconteceu, e é interessante como os favelados têm tantos filhos. Então o homem, a mulher e 7 filhos. 7 filhos, escadinha de 7 filhos, morando numa palafita. Eu preguei, anunciei Jesus para eles. E o Espírito Santo entrou tanto na vida dessa família, de todos eles, especialmente do pai. O pai começou a chorar convulsivamente. E ele começou a orar: Senhor, eu não sou nada. Eu sou apenas pó. Ele mesmo orando sozinho: eu sou apenas pó. Abençoa esse pó que sou eu. Abençoa essa pozinha que é minha mulher. E abençoa esses pozinhos que são nossos filhos. Nós somos só pó. Sabe por que entendeu isso? Porque Jesus entrou. Quando Jesus está fora de uma pessoa, ela fica pensando que ela é grande. Oh, que nojo. Jesus entrou em nós para nos ensinar a ser pequenos. O grande em nós é Ele. E até na tradução aqui, né, da nossa Bíblia, veio assim dizendo de João Batista: ele será grande. Não, Lucas escreveu: ele será temente. A palavra que foi usada por Lucas é dividida em 2 em português, mas aí cabe só uma: temente. Mas ele diz assim: ele terá um grande temor do Senhor. Ele terá, João Batista, terá um grande temor do Senhor. Será temente diante do Senhor. Então, o versículo correto: pois ele será temente diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Repitam. Aleluia. Então, este versículo traz alguns aspectos importantes. Vai ter outros versículos aí trazendo outros aspectos da vida deste personagem importante, João Batista. João Batista, que veio fechar, foi enviado por Deus para fechar uma era e ao mesmo tempo inaugurar uma nova era, um novo tempo. O tempo que ele veio fechar foi o tempo da antiga aliança. Por isso que João Batista veio como o último profeta da antiga aliança. E todo mundo na época, né, associava muito João Batista com o profeta Elias. Ele tinha esse mesmo jeitão do profeta Elias no Antigo Testamento. Inclusive na vida austera que ele vivia, de muito jejum, muitas orações, muita consagração, vida consagrada a Deus. E sabe por quê? Porque ele tinha medo de pecar. Uma das coisas que significa o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, uma das coisas que significa ser temente a Deus é ter medo de pecar. Tenha medo de pecar. O pecado é pernicioso. O pecado não dá para ser comparado com as
piores doenças que matam os seres humanos, como câncer e outras. Porque o pecado é pior. O pecado é horrível. Se o pecado não fosse algo tão sério, para sermos salvos não seria necessário tão grande sacrifício. Pelo tamanho do sacrifício que Jesus teve que fazer para nos salvar, você pode pensar o tamanho do estrago que o pecado fez na humanidade. Uma das obras do diabo na vida das pessoas, e cuidado, hein? Isso é cair em tentação quem cai nisso. Uma das obras do diabo na vida das pessoas é achar que o pecado não é tão sério assim. Achar que pecado não tem tanto problema desse jeito, não é bem assim, não. Pecado é coisa muito séria. João Batista era temente diante do Senhor, porque ele temia pecar contra o Senhor. É isso que acontecia com tantos outros personagens no Antigo Testamento antes da vinda de Jesus. Como por exemplo José, filho de Jacó, vendido pelos seus irmãos, foi para o Egito, e lá na casa do primeiro-ministro do Egito, de Potifar, ele foi tentado pela mulher dele à promiscuidade. E ele falou assim: eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu não vou pecar contra o meu Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque é assim que Deus quer fazer no princípio da nossa caminhada, no princípio da nossa conversão. O temor do Senhor não é o fim da sabedoria, a finalidade da sabedoria, é o princípio da sabedoria. É quando começamos a receber sabedoria, quando começamos a receber o conhecimento de Deus. O fim da sabedoria não é o temor, o fim da sabedoria é o amor. Por isso em 1 João está escrito: o amor lança fora o temor. O amor substitui o temor. Mas enquanto não tem todo esse amor, é necessário o temor. Pelo temor do Senhor, a pessoa temente a Deus, ela ora assim: Senhor, eu não quero pecar, porque eu tenho medo do que pode acontecer comigo, na tua justiça, se eu pecar. Porque está escrito que horrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Então, eu evito pecar por medo, por temor. Eu tenho medo. Mas enquanto eu evito pecar, eu vou crescendo na graça e no conhecimento do Senhor e da sua palavra. E na medida em que eu conheço mais a Deus, eu amo mais. É impossível conhecer a Deus e não amá-lo, porque Deus é amável. Não há ninguém amável como Deus. Quem conhece a Deus, ama a Deus. Por isso está escrito em 1 João, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quanto mais conhecemos a Deus, mais o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, e vai acontecendo uma transição. Vai acontecendo durante o nosso processo de santificação, vai acontecendo uma transição do temor para o amor.
E aí que Deus quer que a gente chegue ao ponto de dizer assim: Senhor, aconteceu alguma coisa comigo. Antes eu estava evitando o pecado porque eu tinha medo, eu tinha temor. Mas agora não é mais assim. Agora eu estou evitando o pecado porque eu amo o Senhor. Eu amo tanto o Senhor que eu não quero ofender o Senhor. Eu amo tanto o Senhor que eu não quero pecar contra o Senhor nunca mais. O pecado, amados, acaba com a sua vida espiritual. O pecado tem o poder de destruir as virtudes espirituais que você recebe após a conversão. Se você não abandonar de vez o pecado e começar a lutar contra o seu pecado e perseverar na sua santificação até o fim. E na medida que você se santifica, e aonde vem a santificação? Aqui, João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 15:3. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Limpos pela palavra, todos os dias tomando um banho de palavra. Foi por isso que Jesus instituiu, como mestre, ele instituiu didaticamente o batismo e a ceia. O batismo, que é uma palavra grega, não é uma palavra portuguesa, virou portuguesa, batismo, mas é uma palavra grega. A tradução de batismo é banho. O batismo foi instituído para Jesus, para os cristãos, os filhos de Deus, tomarem consciência de que, assim como eles precisam dar um banho todos os dias no seu corpo, eles precisam dar um banho todos os dias em sua alma. Só que a alma não toma banho com água, a alma toma banho com a palavra. Dar um banho de palavra na sua alma. E a ceia é a mesma palavra, alimentando, nutrindo. Então, o que você faz na sua casa, né? Você toma banho e depois vai jantar, vai sentar à mesa para cear, tá? Então você é lavado, lava a sua alma na palavra e vem se alimentar. Jesus instituiu a ceia para que entendamos que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, se alimentar da palavra todos os dias. Por exemplo, pais, se você vê que os seus filhos estão se alimentando demais do que vem no tablet, do que vem nas redes sociais, do que vem aí na internet, do que vem na televisão, nos canais, né? Hoje tem uma multidão de canais, é impressionante isso. Eu ainda lembro, muitos aqui vão lembrar também, quando a televisão começou, tinha 1, 2 canais. 1, 2 canais no máximo. Hoje tem uma multidão de canais com um monte de porcaria. Um monte de coisa inútil. E seus filhos ali grudados, fora os videogames, por aí, etc. Tá? É disso que eles estão se alimentando. É disso que eles estão se alimentando. Aí você vai trazer Bíblia para eles se alimentarem, e eles não querem, porque a Bíblia é alimento, e eles querem as guloseimas que o mundo oferece. Anos atrás eu participei de uma dinâmica, né, que eu fiz com crianças, uma dinâmica assim. Eu fiz um encontro só de crianças, e nesse encontro de crianças, retiro de crianças, eu fiz uma dinâmica assim. Nós enchemos uma sala, fechamos uma sala, né, uma sala onde as crianças vinham se reunir, né, para eu pregar para elas. Só que eu coloquei lá num canto da sala, uma mesa
uma mesa cheia. Nós preparamos ali um jantar, uma comida bem saborosa, arroz, feijão, salada, carnes, uma comida cheia de nutrientes para essas crianças comer. E no outro canto oposto, colocamos uma outra mesa cheia de bala, cheia de chocolate, cheia de chiclete, cheia de um monte de doce. E aí nós abrimos a porta. Vamos abrir a porta e vamos ver para qual mesa as crianças vão. Entra, criançada. Para qual mesa eles foram? Nenhuma criança foi para a mesa onde estavam os alimentos. O diabo oferece guloseimas para os seus filhos. E aí, quando você vai oferecer a palavra, eles não querem. Eles estão indispostos. Eles fazem carinha, fazem boquinha. Não, eu não estou querendo isso. Mas dá um tablet para ele. Opa, sabe mexer, que é uma maravilha. Do que ele está se alimentando? É disso. Isso não vai levar ele para o céu, não. O único alimento que leva para o céu é a palavra. Quem vai para o céu é como o homem do Salmo de número 1. Ele já sabe qual é a mesa da qual ele vai se alimentar. Daniel sabia da mesa que ele podia se alimentar e rejeitou a outra mesa. Falou, não quero comer aquelas coisas, não. Eu vou comer aquilo que Deus me provê aqui. Essa é a mesa de Daniel. Essa é a mesa de Davi no Salmo 23. O Senhor preparou uma mesa farta na presença do inimigo. A palavra de Deus é alimento. Batismo. Significado do batismo: dá um banho de Bíblia todos os dias na sua alma. Crente sem Bíblia é crente de alma suja. Alma suja fede. E esse fedor vai longe. Tem que tomar um banho todos os dias de Bíblia na sua alma. E a ceia, significado da ceia, tem que alimentar a sua alma todos os dias de Bíblia, de palavra de Deus. Senão a sua alma só vai comer essas porcarias que o mundo oferece e vai ficar desnutrida, raquítica, fraca, magra e suscetível a adoecer e a morrer. Se tirasse uma radiografia espiritual das pessoas, se tivesse uma foto para tirar assim da alma das pessoas, estaria igual aquelas crianças lá da África, daquelas regiões onde elas passam fome, dá para contar todos os ossos do corpo. E a barriga cheia de vermes. E o resto do corpo tudo em inanição. É assim que estão as pessoas, nanicas, sofrendo de inanição espiritual, porque só se alimenta das besteiras que o mundo oferece. Não se alimentam da palavra. Jesus veio ao mundo ser o mestre e ensinar, olha, banho da alma é na palavra, alimento da alma é na palavra. Em mais nada que haja no mundo, em mais nada que haja no mundo. Glória a Deus, irmãos. É assim que nós poderemos percorrer a carreira que nos está proposta. Para percorrer uma carreira, tem que estar bem nutrido, para chegarmos no céu, limpos e alimentados. Limpos e alimentados. Só limpos e alimentados chegaremos no céu. E quanto mais somos santificados na palavra, mais o Espírito Santo de Deus nos enche, porque a santificação é um processo dentro do qual nos esvaziamos de muitas coisas,
e somos cheios do Espírito de Deus e daquilo que o Espírito de Deus traz. O que o Espírito de Deus traz para nós? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que o Espírito Santo faz em nós? 2 Coríntios 3:3. Nos transforma em cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, dos corações. O Espírito Santo imprime em nós a palavra de Deus. Por isso Jesus disse em João 16:13 que Ele é o Espírito da verdade, que vos guiará a toda a verdade. A toda a verdade. Ok? Põe a Bíblia e põe um tablet e pergunta: Espírito Santo, o que você quer que eu veja? O tablet ou a Bíblia? Tem dúvida? E é uma coisa interessante, vou encerrar com isso, mas olha que coisa interessante. Neste versículo diz que João Batista não beberá vinho nem bebida forte. Vinho aqui e bebida forte são duas palavras que vieram do hebraico assim, tá? Vinho representa as bebidas fermentadas e forte representam as bebidas, como é o nome? Obrigado, destiladas. Crente não bebe nem deste lado nem do outro lado. João Batista é um grande modelo disso. Ao contrário de beber, ele será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Olha como é interessante. Alguém cheio do Espírito Santo não bebe vinho nem bebida forte. E quando Paulo escreve aos Efésios, em Efésios capítulo 5, versículo 18, ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A plenitude do Espírito Santo ligada à abstenção de alcoolismo. Alcoolismo é uma droga. Alcoolismo é uma porcaria. Beber não é elegante. Beber não é coisa bonita. Seja qual for a bebida ou ocasião, é obra de Satanás. Não bebemos para ser livres de todo o pecado, inclusive alcoolismo, foi que Cristo nos libertou. O testemunho do alcoolismo no mundo é horroroso. É de morte, é de homicídio, é de assassinato, é de acidentes, é de perdas, famílias perdendo pessoas. O diabo ceifa muitas vidas no alcoolismo. E você quer levantar essa bandeira? Ah, não, acho que pode beber. Primeiro lugar, qual a bebida que você precisa beber para sobreviver? Qual mais? Qual mais? Não, qual mais? Nenhuma. Nenhuma, nem refrigerante. Mas pelo menos refrigerante e suco não tem álcool. Mas agora refrigerante tem outras químicas. Mas o álcool já deixou a sua marca na história. E a marca do álcool na história é uma marca diabólica que ceifou muitas vidas, ceifou muitas famílias. Muito cuidado. No livro de Provérbios, tem uma palavra que fala assim: cuidado, porque lá no fundo da taça de álcool, ele vai te picar como um escorpião, ou como uma víbora.
bebedores nunca conseguiram de fato ser homens cheios do Espírito Santo. Não, querem beber manguaça, vai encher a cara e se entregar ao diabo. Olha como dois textos, Lucas 1,15 e Efésios 5,18, associa a plenitude do Espírito Santo com se abster de bebida alcoólica. Não vos embriagueis com vinho. João não bebia nem vinho, representando bebidas fermentadas, e nem bebida forte, representando bebidas destiladas. Mas ao contrário de beber, ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Glória a Deus. Glória a Deus. Enchei-vos do Espírito. Aqui nós trabalhamos para você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Na palavra, na oração, em cada congregação, em cada ceia, em cada cântico, em cada oração, em cada palavra anunciada. É para você ser cheio do Espírito Santo, porque cheios do Espírito nos tornamos mais que vencedores. Em nome de Jesus.